Nessa fase de leitura inicial, você vai fazer uma leitura ampla. Você não vai fazer uma leitura detalhada de cada... Imagina você pegar... seu tema é economia circular. E aí você coloca lá numa plataforma de busca, ou periódicos da CAPES, ou Google Acadêmico, ou biblioteca de teses e dissertações, BDTD, enfim, ou na base da Cielo. Você vai começar uma pesquisa inicial. Então, você coloca lá economia circular, vamos supor, esse tema aqui. Vai aparecer muita... No caso, não é o tema, essa aqui é uma palavra-chave, né? Porque o meu tema é amplo, tá? E eu vou pegar várias palavrinhas-chave do meu tema e para poder fazer a minha pesquisa, tá? Então, não adianta eu chegar lá no Google Acadêmico e colocar o meu tema inteiro, porque vai aparecer pouco material. Agora, se eu partir o meu tema em vários pedacinhos, eu pegar várias palavrinhas do meu tema, que chamamos de palavras-chave, eu vou ter muito material disponível, tá? Então, eu coloco lá economia circular, vai aparecer uma infinidade de publicações relacionadas à economia circular, certo? Aí eu vejo aqui pelo ano de publicação, eu pego as publicações mais recentes, por exemplo, dos últimos 5 anos. Então, eu pego lá, abro um artigo, ou então eu abro uma dissertação, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler aquela dissertação inteira porque está relacionado com esse tema? Não, uma dissertação que tem no mínimo 110, 120 páginas, tá? Então, imagina você ter que ler aquilo em tudo, você já desanima, já fecha, liga o computador, já vai fazer outra coisa, né? Então, aí já trava novamente. Então, você vai abrir esse trabalho que você achou lá, pode ser um artigo também e tal, e aí você vai procurar o que lhe chama mais atenção, o que lhe interessa. Então, por exemplo, eu faço assim, eu abro, se for uma dissertação, por exemplo, ou uma tese de mestrado, enfim, um trabalho com vários capítulos, eu vou lá no sumário, certo? E verifico lá no referencial teórico desse trabalho, quais são os capítulos que me chamam mais atenção. E aí eu separo e leio apenas algumas partes daquele capítulo. E aí, onde é que está a sacada? Eu abro um arquivo em branco, que eu chamo de resumos ou esboço, tá? E eu pego os trechos desse capítulo, desse trabalho que eu estou lendo, o que mais me chamou a atenção. Nossa, esse parágrafo aqui tá falando tudo que eu gostaria, né? Então, é muito importante esse conceito que esse autor está trazendo aqui. Então, eu copio esse parágrafo inteiro, colo nesse meu arquivo em branco, tá? Então, eu colo nesse meu arquivo em branco e aí eu referencio lá para eu não esquecer. Isso aqui eu estou fazendo para eu poder começar a minha escrita. Então, eu estou me munindo de algum material, de alguma informação para eu poder começar a escrever, tá? Então, eu coloco ali embaixo só para identificação para mim mesmo. Então, eu coloco o título de onde eu tirei, né, o trabalho. Então, o título do trabalho, eu coloco o autor, a data de publicação e a página. De onde é que eu tirei aquele parágrafo? Ah, foi da página 21. Então, eu boto aqui, página 21. E se for possível, eu também coloco aonde eu achei o trabalho. Então, eu achei na base da Cielo, eu achei no Google Acadêmico, aí eu coloco também, tá? Então, esse eu já tenho um parágrafo. Agora eu vou ler outro trabalho. Se lhe interessou mais de um parágrafo, vai colocando lá, sempre referenciando, para não esquecer, porque depois que misturar tudo, para você saber de onde foi que você tirou esse parágrafo, você não vai achar mais. Vou lendo outros artigos. Então, pego um artigo, né? O artigo normalmente ele não tem sumário, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou no resumo do artigo. Então, eu olho lá, leio o resumo, chamou a atenção, então vou dar uma olhadinha no artigo, uma leitura rápida, ampla, verificar o que é que me chama mais atenção, copio e colo lá. Então, ao final, se eu fizer isso com 4 a 5 trabalhos, então veja que isso é alguma coisa rápida, né, uma leitura que não está me demandando muito tempo. Então, em 40 minutos eu consigo ler pelo menos 3 ou 4 trabalhos e retirar alguns parágrafos dele e juntar lá nesse meu esboço, né, de escrita. Tá, então eu consegui juntar. Agora, eu já tenho vários conceitos formulados por diferentes autores,
tá? E isso vai me trazer ideias de como começar a escrever, tá? Então, por exemplo, eu só pegar aqui um trecho de um artigo que eu achei sobre economia circular. Então, ele está falando sobre o mercado da economia circular, com um artigo publicado pela biblioteca da FGV. Então, eu coloquei o nome, o autor e tal. E aí eu peguei um parágrafo. Aí o parágrafo colado e copiado e colado na íntegra, está escrito assim: a mudança para a economia circular traz benefícios ambientais, aumento de postos de trabalho, poupança de recursos e oportunidades a empresas de todos os portes, certo? Esse foi o parágrafo que eu copiei e colei na íntegra. Agora eu vou parar para refletir o que é que eu entendi sobre isso. Então, eu entendi com as minhas palavras que a implantação da economia circular apresenta diversas vantagens que vão além da esfera ambiental. Ela envolve a ampliação de novas funções do mercado de trabalho, economia de recursos e aumento de oportunidades para as empresas como um todo. Veja, eu falei a mesma coisa do parágrafo anterior, só que com palavras diferentes, com base naquilo que eu entendi. Então, isso já é o início da minha escrita científica, tá? Então, é você pegar um parágrafo e você ficar refletindo sobre ele e escrever ele de uma outra forma. E aí que tá a sacada. Você tem que referenciar. Então, essa ideia, esse parágrafo, esse conceito que eu acabei de citar, ele não foi eu que criei, tá? Eu só interpretei ele com outras palavras. Então, eu vou citar o autor. Então, segundo Fontes, que é o sobrenome do autor que publicou esse trabalho, segundo Fontes, 2020, a implantação da economia circular, tal. Continua aí o conceito que eu entendi. Então, esse é o primeiro passo para a gente realizar a escrita do trabalho. Então, veja como fica mais simples. Então, se você pegar isso todos os dias, um pouco todos os dias, e reformular um pouquinho de cada parágrafo, você vai ver que a escrita começa a fluir. E outra, você pode achar definições sobre o mesmo conceito, só que diferentes, de autores diferentes. Então, eu poderia dizer, Fontes 2020 falou que a implantação da economia circular é isso, isso e isso. Em contrapartida, veja que eu já estou montando aí a minha estrutura. O autor fulano de tal falou isso, isso e isso. Pronto, agora eu já tenho 2 parágrafos. Porque você comparou os autores, então eles podem estar concordando e tudo bem. Então, o autor fulano de tal concorda com a definição de Fontes quando descreve isso, isso e isso. Então, eu já tenho outro parágrafo. Ou então, em contrapartida, certo? Então, quer dizer que ele discorda dessa definição de Fontes. Então, quando eu tenho, alguns parágrafos, alguns trechos de diversos autores sobre o mesmo tema, eu consigo começar a minha escrita.